A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Na era do Big Data, que envolve um conjunto imenso de informações, saber analisar dados é um diferencial. Por isso, os estatísticos estão ganhando destaque frente a outros profissionais. Para falar sobre a aplicação da estatística no cotidiano e a importância dessa área, o USP Analisa desta semana recebe o docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, Francisco Lousada Neto. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Thaís, muito obrigado por ter me convidado. É sempre muito importante para a gente termos oportunidade de estar divulgando um pouco o que a gente está fazendo em São Carlos. Professor, quando a gente ouve falar de estatística, a gente logo já imagina um profissional que passa os dias apenas fazendo cálculos. Mas existem outras habilidades assim que o estatístico deve ter? Bem, de forma genérica, nós estatísticos auxiliamos profissionais de outras áreas a obter soluções para os seus problemas com base em evidências. Ou seja, por um processo de aprendizado, digamos um aprendizado estatístico, nós transformamos as informações contidas nos conjuntos de dados em conhecimento útil, que geralmente pode ser utilizado na tomada de decisões. Então, nesse contexto, além de cálculos estatísticos, como trabalhamos em um ambiente multidisciplinar, nós precisamos também ter conhecimento sobre os fenômenos que estamos modelando, como também ter conhecimento sobre linguagens computacionais. Bem, na verdade, são os computadores, e muitas vezes supercomputadores, dada a quantidade de dados que nós temos observados ultimamente, que fazem os cálculos que foram programados por estatísticos. Ou seja, não somente vivemos de cálculo, né? Nós vivemos também integrados com outras comunidades, com outras ciências e precisamos conhecê-las de uma forma adequada. O curso de estatística, ele dá que tipo de noção assim, para o aluno? Que disciplinas são trabalhadas, por exemplo? Bom, são várias disciplinas que são trabalhadas dentro do curso de estatística que dão noções de como ele está fazendo análise no banco de dados de uma forma adequada, né? E com isso, ou seja, as disciplinas, no geral, elas tratam de trazer para um ambiente acadêmico as necessidades da vida cotidiana e da vida dentro das empresas que, de alguma forma, vão necessitar de metodologias estatísticas. Tá certo, professor. Um estudo do site CareerCast, divulgado em 2017, apontava a profissão de estatístico como a melhor do ano nos Estados Unidos. E há alguns anos, a revista Harvard Business Review chegou a considerar essa profissão a mais sexy do século XXI. Essa realidade de valorização de estatística que a gente vê lá fora também está se refletindo no Brasil? Sim, a gente consegue visualizar a necessidade de estatístico assim, permanente aqui no país, né? E, claro, a nossa profissão, a gente pode dizer que é uma profissão sexy, mas no sentido de ser uma profissão atrativa em vários aspectos, né? Ou seja, o estatístico, ele, de alguma forma, ele é um profissional muito valorizado aqui no país. E a gente pode notar isso sabendo que a maioria dos nossos alunos geralmente são empregados, já estão empregados mesmo antes de finalizarem o curso, né? Ou seja, existe alta empregabilidade para estatístico, eles são geralmente absorvidos por bancos, financeiras, seguradoras, hospitais, indústrias em geral, universidades, órgãos governamentais e institutos de pesquisa, né? E o que acontece é que, segundo uma pesquisa que foi feita pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, entre 48 carreiras de nível superior aqui no Brasil, a estatística é a que apresenta a segunda maior remuneração média do país, né? Seguindo somente a dos médicos, né? Então, ou seja, nesse sentido, você tem uma valorização muito grande do estatístico no mercado de trabalho atualmente. E por que a gente pode dizer que ele é tão valorizado? Por que as empresas estão precisando tanto desse profissional?
Então, a estatística ela tem provocado enorme impacto em praticamente todas as áreas do conhecimento, dentre as quais eu poderia citar, por exemplo, áreas básicas como a física, a química, a biologia e outras mais técnicas, como, por exemplo, as engenharias, passando pela agronomia, astronomia, demografia, criminologia, sociologia, psicologia e assim por diante, né? Então, ou seja, consequentemente, nessa situação, todos os setores da atividade, a gente pode colocar o setor primário, secundário, terciário, eles têm se beneficiado dos avanços e das aplicações das estatísticas. Então, é nesse contexto, né, de necessidade de se obter conhecimento com base em evidência, ou seja, com base em conjuntos de dados, é que o estatístico surge como um profissional preparado para tratar esse tipo de problema e tratar esse tipo de função, né? E é isso que faz com que ele seja um profissional tão valorizado atualmente. A gente pode dizer que o estatístico ele tem um papel relevante também no crescimento econômico do país? De que forma que isso aconteceria? Então, veja, quando você tem uma metodologia de análise adequada, né, a gente pode visualizar que a gente consegue promover melhoria nos processos, produtos, serviços, e isso diretamente implicando na melhoria da redução, na redução dos custos de operação. Também nós podemos aumentar a capacidade analítica dos funcionários, que é uma coisa extremamente importante, de certa forma promovendo o aumento do rendimento médio desses funcionários, e isso de alguma forma vai promover também uma redução da vulnerabilidade da empresa e da própria população com relação à necessidade da estatística, né? E também, de uma forma genérica, nós pensando assim em termos de ciências matemáticas, agora englobando, por exemplo, matemática aplicada, estatística e computação, estima-se que 15% do produto interno bruto da França e 16% do produto interno bruto da Inglaterra, eles provenham da utilização das ciências matemáticas dentro das empresas. Nós não temos esses cálculos aqui para o Brasil, mas com certeza essas ciências elas colaboram imensamente para o aumento do produto interno bruto do país, né? Assim, eu imagino que se tomarmos partes iguais, essas três ciências, a gente pode notar que a contribuição dos estatísticos ela é bem expressiva, né? E com certeza eles vão contribuir de forma ímpar para o crescimento econômico do país. Recentemente, uma iniciativa independente que também utiliza estatística foi intitulada Operação Serenata de Amor. Essa iniciativa está ajudando a identificar possíveis irregularidades no uso do dinheiro público por meio da análise dos gastos de políticos reembolsados pela cota para exercício da atividade parlamentar. O senhor acredita que esse uso da estatística pode se tornar uma tendência? Sim, eu acredito plenamente que, na realidade, o que acontece? Essa é uma tendência mundial da necessidade de utilização de estatística, e isso é sem volta, com certeza, né? A questão básica é que a frequente geração de dados ela tem promovido mudanças fundamentais em vários setores da economia e, obviamente, também no consumo pessoal de bens e serviços. Nós estamos numa era digamos, uma nova era, né, uma grande massa de dados, estamos com dados cercados de todos os lados, e essas massas geralmente elas são resultantes de vários processos diferenciados. Por exemplo, processo de coleta automática, instrumentação eletrônica, transações online, dados históricos que foram coletados ao longo de muitos anos, sensores para a captação de temperatura, vídeos, fotos, posts e assim por diante nos sites sociais, né, da mídia social, transações de compra online, sinais de GPS de celulares e assim por diante. Então, nesse novo mundo, onde a ordem de grandeza dos conjuntos de dados é imensa, a estatística tem um papel fundamental para promover a utilização de metodologias eficazes que possam ser utilizadas para reverter dados em benefícios, né? Ou seja, benefícios que podem ser traduzidos como conhecimento útil que pode ser utilizado para tomar decisão. Isso tanto para uso pessoal como uso profissional também. A senhora acha que, de repente, pela valorização da estatística, né, pela importância dessa ciência estar crescendo no mundo de hoje, outras profissões também vão começar a incluir
assim, esse conhecimento. Então, por exemplo, um profissional de outra área também vai começar a ter estatística no curso. O senhor acha que isso é uma tendência? Então, olha, a maioria dos cursos aqui no Brasil já tem pelo menos uma disciplina em estatística no curso, né? Hoje, a gente já diz que, basicamente, ter conhecimento de estatística é tão necessário quanto a habilidade de ler e escrever, né? Você conhecer estatística, você, de alguma forma, consegue exercer a cidadania, da sua cidadania, de uma forma eficiente, né? E também, no seu próprio trabalho, você consegue exercer a sua profissão de uma forma mais eficiente. Então, a estatística está inserida em qualquer das áreas que a gente possa imaginar, ela pode, de alguma forma, dar uma colaboração. Então, nesse sentido, o que eu acredito que é uma tendência é a utilização de metodologias de estado da arte nessas áreas. Ou seja, em muitas situações, a gente vai precisar de estatísticos ou de profissionais que tenham um conhecimento profundo a respeito de estatística, de tal sorte que ele possa coletar as informações de uma forma eficiente e também traduzir essas informações em conhecimento útil de uma forma eficiente e adequada. Tá certo. Bom, dentro da universidade, né, como a gente comentou no início, além de estar ligado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o senhor também está ligado ao Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria, né, que é um dos CEPIDs da FAPESP, e ele desenvolve pesquisas voltadas a transferir o conhecimento matemático a outras áreas da ciência, tecnologia e, claro, a própria indústria. Um dos trabalhos que o senhor desenvolve está ligado à prevenção de fraudes bancárias. De que forma a estatística pode prevenir essas fraudes, né? E evitar que não apenas o sistema financeiro, mas principalmente o cidadão comum seja prejudicado? Bom, de uma forma geral, o nosso grupo trabalha no desenvolvimento de metodologias estatísticas para a detecção de fraude de várias formas diferentes, né? Mas, assim, se nós tivermos oportunidade de ter informações sobre o usuário, geralmente informações cadastrais, por exemplo, sexo, idade, estado civil, local de moradia, dentre outras, né? Informações de redes sociais, informações relativas às próprias transações bancárias desse usuário, nós conseguimos desenvolver um modelo estatístico ou um grupo de modelos estatísticos, né, que conseguem indicar a probabilidade de uma determinada transação ser uma transação fraudulenta, né? E é nesse contexto que a estatística atua de forma efetiva na prevenção de fraudes. E isso já está sendo aplicado em bancos? Como que está? Sim, vários bancos no Brasil, seguradoras financeiras, já trabalham com isso já há vários anos, né, têm trabalhado com isso, e as necessidades dos modelos são cada vez maiores. Existe uma parceria grande entre vocês? Existe uma parceria grande, existe um relacionamento grande e uma necessidade grande desse tipo de modelagem. Com certeza. Sim. Bacana, professor. Outra área que o senhor também atua é a aplicação da estatística no esporte, né? Agora a gente está em ano de Copa do Mundo, o pessoal começa a se interessar bastante. De que formas que a estatística é aplicada no esporte? Então, a estatística ela pode colaborar de forma ímpar para o esporte, né? Por exemplo, por meio da estatística, nós podemos prever resultados de jogos esportivos, conhecer as chances de um determinado time passar de uma fase para outra num campeonato, determinar quem teria a chance de ser campeão, de ser rebaixado, identificar e acompanhar esportistas que apresentam níveis de desempenho compatíveis com a prática do esporte de competição e de alto rendimento, né? E que podem ser vistos como talentos esportivos, e também aprimorar e aumentar a qualidade e também melhorar o desempenho dos esportistas nos esportes de competição. Então, quer dizer, a quantidade de atuação da estatística, das possibilidades são imensas dentro do esporte. E há alguns anos, né, o senhor participa de uma iniciativa muito bacana na área de estatística esportiva, que é voltada aos apaixonados por futebol, que é o site Previsão Esportiva, né? Faz previsões para grandes campeonatos, como o Brasileirão e até mesmo para a Copa do Mundo. Como que funciona esse trabalho, né? Como que isso é feito dentro do grupo de vocês? E qual que é a importância de fazer um trabalho como esse, né? De que forma isso serve para a divulgação da estatística?
Então, dentro do CMEI, que é o nosso centro, né, do nosso CEPID em São Carlos, nós temos um grupo de modelagem estatística aplicadas ao esporte, né? E esse grupo ele agrega pesquisadores com interesse no desenvolvimento de metodologias estatísticas para modelar dados esportivos, de uma forma genérica. Tá? A gente trabalha com vôlei, a gente trabalha com futebol, né? A gente trabalha com atletismo e assim por diante. Como produto do trabalho desse grupo de pesquisa, nós criamos então esse site. Então, de alguma forma, ele faz a conexão entre as nossas pesquisas e a comunidade. E a gente dá permanentemente informação para a comunidade a respeito desses campeonatos, né? E particularmente, né, nós temos, de alguma forma, vários exemplos de campeonatos que a gente vem desenvolvendo. Por exemplo, o Brasileirão, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola e, claro, também a Copa do Mundo, né? Inclusive, a gente já tem a previsão da Copa do Mundo 2018. Opa, isso já pode ser divulgado, professor? Isso já pode divulgar, já tá divulgado no site, inclusive, né? O internauta pode entrar no nosso site. O site é Previsão Esportiva, tudo junto, né? .com.br, e nesse site você vai encontrar as previsões da Copa do Mundo 2018. Opa, nosso ouvinte, fica a dica aí para conhecer um pouquinho do site. É muito importante ir lá e conhecer essa E tem algum resultado assim de destaque desse site? O que o senhor pode citar que isso trouxe para o grupo de vocês? Olha, o mais importante é que nós temos esse relacionamento com a comunidade, né? Por exemplo, na Copa do Mundo, a gente tem, além de a gente fornecer as previsões, né, nós também damos a oportunidade do internauta interagir com a nossa modelagem. Então, você pode entrar dentro do site, indicar os placares que você dá seus palpites a respeito dos placares, e a partir daí a gente faz uma simulação conjunta, que ela de alguma forma interage a nossa modelagem com o palpite do internauta. E, no final das contas, você dá o resultado final a respeito disso. Quem vai ser campeão, chance de ir para a segunda fase e assim por diante. Vale a pena tentar. É exatamente no previsãoesportiva.com.br. Funciona como se fosse uma ferramenta de apoio aos famosos bolões da Copa. Funciona como uma ferramenta de apoio, exato. Né? E o que acontece? A modelagem de campeonatos, no geral, ela, de alguma forma, tem duas percepções. Eu tenho uma percepção objetiva, onde eu tenho informações a respeito dos times, né? E tem uma informação subjetiva, que é exatamente a opinião de especialista, que a gente leva em consideração. Então, é essa interação entre informação subjetiva e interação objetiva que dá uma capacidade preditiva interessante para a nossa modelagem. Ou seja, não é só o desempenho dos jogadores, por exemplo, que vocês analisam, mas também opiniões de outras Sim, fontes. Veja, o que acontece é o seguinte: em muitas situações nós temos dificuldade de obter informações detalhadas a respeito do time. Um exemplo, né, que eu sempre cito é quantas vezes o Brasil jogou, por exemplo, contra o Irã. Né? Pouquíssimas vezes. Então é muito difícil. Nós temos informações detalhadas a respeito desse tipo de interação, né? Brasil e Irã. Mas se nós levarmos em consideração informações de especialistas que trabalham nessa área e conhecem, né, boleiros, digamos assim, ou repórteres que trabalham, esportivos que trabalham nessa área, com certeza eles vão ter uma percepção muito interessante que poderia ser utilizada. Então a gente leva em consideração isso na modelagem. A gente trabalha com informação subjetiva e objetiva. Bacana. E ainda dentro da questão da estatística no esporte, né? O senhor participa também do desenvolvimento do iSports, que é um sistema que ajuda a comparar o desempenho de candidatos, né, a jogador de futebol, como se fosse uma espécie de peneira virtual. Como que foi esse trabalho e o que vocês pretendem fazer com essa ferramenta? Como que está o desenvolvimento dela? Claro. Bom, o iSports, ele na realidade, ele é um projeto que está em continuidade ainda. Né? Ele começou há alguns anos atrás com uma demanda em especial. Na realidade, a demanda, basicamente, é que nós acreditamos que existe no Brasil. Basicamente, como o país ele tem dimensões continentais, né, comparar jogadores de diferentes localidades fica uma tarefa difícil, né?
A gente tem que notar que quando a gente fala em detecção de talentos esportivos, particularmente no futebol, né, isso é uma atividade basicamente subjetiva. Quem basicamente trata isso são técnicos e olheiros, né? E geralmente ela pode demandar um período longo, né? E como consequência, vários dos possíveis talentos eles podem não ser descobertos. Então essa é uma percepção que a gente tinha e a gente queria dar uma solução para esse tipo de problema. Então nesse contexto surge o iSports, que tem ferramentas dentro dele que possibilitam a comparação entre os atletas, no caso, o módulo de futebol, que já está pronto, né? De tal sorte que essas comparações elas sejam feitas em tempo real. Né? E ela permite compará-los e ordená-los de acordo com as suas habilidades, destacando os possíveis talentos. Então, a nossa pretensão é, obviamente, continuar trabalhando com isso e disponibilizar esse sistema computacional para ser utilizado por clubes, secretarias de esportes, né? De cidades ou estaduais, sei lá, né? De tal sorte que nós possamos oferecer a todos os jogadores de futebol do país a oportunidade de serem descobertos. Mesmo se eventualmente ele mora numa cidade muito pequena, numa região distante do país, ele vai poder ser avaliado também. Essa que é a ideia. Ou seja, não só está disponível para grandes clubes, mas também para entidades exatamente. pequenas. É essa que eu acho que é a questão mais interessante do iSport. E já tem alguém que vocês estão, alguma entidade que vocês estão testando? Como Sim, que está? O que acontece? Ele já foi testado em algumas escolinhas de futebol, né? E agora a gente já tem de alguma forma o relacionamento com algumas escolas. Estamos fazendo um aperfeiçoamento. Particularmente nós estamos fazendo uma mudança de plataforma e estamos inserindo diferentes testes psicológicos que não tinham na versão original. Então agora a gente está fazendo esse tipo de estrutura também. Nossa, mas informação psicológica a gente fica até meio assim, né? Porque geralmente a gente pensa em comparar desempenho, né? De que forma que isso seria feito? Bom, são vários questionamentos. Na realidade, o que acontece? A gente também é amparado por psicólogos. O que acontece? A gente trata de formalizar a base computacional e estatística para a comparação dos atletas. Agora, os questionários, que são testes técnicos, testes físicos, né, e testes de habilidade psicológica, eles são indicados por profissionais dessas áreas, das áreas de psicologia, das áreas de pessoal que trabalha com esporte mesmo. Né? Certo. E a gente falou mais da aplicação do iSports no futebol, mas tem outras modalidades que a gente consegue aplicá-lo? Sim, olha, o sistema ele é totalmente escalável, ele pode ser facilmente adaptado para diferentes modalidades esportivas. Por exemplo, no momento nós estamos trabalhando com uma equipe do Chile, fazendo as devidas adaptações no sistema para ser utilizado no atletismo. A ideia lá é oferecer a um determinado aluno, né, da rede de ensino médio, a indicação de quais modalidades esportivas são mais adequadas às suas características físicas e técnicas. Então, nesse contexto, isso vai, de alguma forma, reduzir, né, o custo que as secretarias de esportes investem, né? De certa forma vai ter uma certa redução com relação a isso, porque você oferece para determinados alunos especificamente esportes que serão adequados às características físicas e técnicas daquele aluno. Né? Isso faz com que você reduza, você não expõe todo mundo a todos os tipos de esporte, você já faz uma otimização. Há algumas semanas a gente recebeu aqui um professor da área de marketing esportivo e ele falava muito que um dos problemas do esporte no Brasil é a falta de profissionalização. O senhor acha que, de repente, o uso dessa ferramenta também é uma forma de aumentar a profissionalização do esporte no país e também em outros países, né, como o senhor citou agora no Chile? Eu acho que sim, porque no final das contas você não tem só uma percepção subjetiva a respeito do seu atleta. Você objetivamente faz uma análise desse atleta, verifica quais são os pontos fracos, quais são os pontos que devem ser melhorados e a partir daí você consegue fazer um processo de acompanhamento. O sistema te dá a oportunidade de fazer um processo de acompanhamento desse esportista. Tá certo. E
a gente leu também que o senhor tem uma pesquisa na área de gestão de resíduos sólidos, Sim, né, sim. aplicando a estatística. Como que funciona essa pesquisa, professor? Então, olha, nós tivemos uma demanda há alguns anos atrás, digamos 2 anos atrás mais ou menos, de uma cooperativa socioambiental de São Carlos, chamada Reenvolta, e a demanda básica era a dificuldade em estar fazendo a gestão de resíduos sólidos. Então, eles têm todo o conhecimento de como fazer detectar o que está acontecendo numa determinada cidade com relação aos resíduos sólidos, mas existia uma certa dificuldade de estar fazendo essa gestão. Então, nós desenvolvemos um sistema que faz esse papel, ou seja, ele de alguma forma aproxima aos dados que chegam, que vem de caminhões, da coleta dos resíduos sólidos e a análise final. E a gente consegue fazer, então, a gestão estruturada dos resíduos, né? E isso vai ser disponibilizado para prefeituras? Então, isso já está implementado numa prefeitura, na realidade na prefeitura de Matão, né? Nós temos uma parceria com a prefeitura de Matão, então eles já estão utilizando. Então, nós escolhemos Matão porque é uma cidade de pequeno porte e a gente já conseguia visualizar quais as necessidades e as customizações que nós poderíamos estar fazendo, mas a ideia é, de uma forma geral, disponibilizar isso para outras cidades também. Claro. Bacana, professor. É muito interessante a gente ver, né, como a estatística ajuda em diferentes áreas, né, Pois que às vezes a gente nem tem ideia. Exato. Né? Infelizmente, o nosso programa chegou ao final, nosso tempo está esgotado, mas a gente gostaria de agradecer a participação do docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, professor Francisco Lousada Neto. Professor, muito obrigado pela participação no nosso programa e o USP Analisa está sempre aberto para receber o senhor, a sua equipe e mais informações sobre pesquisas que vocês envolvem. Ok, eu que agradeço o convite. Quero cumprimentar toda a rádio. Essa é uma iniciativa extremamente importante porque, de alguma forma, nos dá a oportunidade de divulgar um pouco o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, muito obrigado, Thaís. Obrigada, professor. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.